Brandon Vargas, que é de uma casa irmã também, da BBM, né? Que fica lá na estrada do Mato Alto, vai nos agraciar aqui com o seu estudo, facilitar o entendimento hoje sobre o Evangelho, né? O capítulo é o capítulo 20, desculpa aqui, o capítulo 21, que fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então, diante disso, podemos dar por iniciado a nossa reunião de fato na manhã de hoje. E para harmonizar e preparação de ambiente, eu lerei uma página do livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 22. E Emmanuel nos fala: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não desportarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve, um bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na pauta de nossa própria estúcia. Dominados de orgulho, cremos naquele que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhes o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias, desse modo, em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho. É cotejando com as lições dele avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo mal. Emmanuel. Então, meus irmãos, depois dessa página que nos chama bastante atenção, que nos leva a reflexões, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos e fazermos a nossa prece, a nossa oração, a primeira oração do nosso dia, falando assim: Deus nosso Pai, e Jesus nosso Mestre, e toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, muito obrigado, Mestre, por esta oportunidade de estarmos aqui, com muito amor, com muito carinho,
onde viemos buscar um pouco mais de entendimento sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que veio à Terra há mais de 2000 anos para nos mostrar o verdadeiro caminho da vida que devemos seguir, para nos mostrar os verdadeiros talentos que devemos angariar, para que quando saiamos daqui, saiamos de uma maneira melhor do que quando chegamos. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, o mentor espiritual da nossa casa, que está sempre de braços abertos, nos aguardando, nos amparando, nos consolando. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso mestre, pedimos autorização para darmos por iniciada a nossa reunião para o estudo da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, como eu falei, o nosso irmão Brando vai nos facilitar o entendimento hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Seja bem-vindo, sinta-se abraçado por todos nós. Tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Um bom domingo a todos. É com muita alegria que eu volto aqui para que a gente possa conversar mais uma vez, né? A última vez que eu vim, a gente falou de Chico Xavier, não foi ano passado. E hoje me coube aí uma missão de falar dos falsos cristos e dos falsos profetas, mais especificamente dos prodígios dos falsos profetas, e a questão também dos espíritos desencarnados, né? Que não acreditais em todos os espíritos, né? Que a gente sabe que o espiritismo, a gente tem como base a conversa de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Mais especificamente, né, os itens 5 a 7. Só que a gente, quando conversa de um ponto que foi escalado, como a doutrina espírita tem como primeiro livro o livro dos Espíritos, e de dentro do livro dos Espíritos saíram todos os livros da codificação, e hoje ainda se discute também se o livro que é o Espiritismo também faz parte, né? Não faz parte, mas ele também vem sendo muito estudado. Então a gente cita. A gente vai falar aqui, está no capítulo 21, mas daqui a pouco vamos lá para o livro dos Espíritos. Então, começando, e também, óbvio, quando é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós temos a passagem o quê? Do Novo Testamento. E aqui nós vamos nos basear hoje, que está lá no capítulo 21, vamos começar. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. E continuando agora, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1 Epístola 4:1. E aí nós temos aqui umas reflexões, né, para a gente só começar a pensar, só para botar você junto comigo, né, para a gente ir acompanhando. Qual o entendimento moral que nos revela a expressão, que inclusive foi falado na semana passada, não foi pelo Valmir, que vai ao ar hoje. Conhece-se a árvore pelo fruto. A palavra é um atributo importante para o ser humano. Como proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo, já conectando com um de novo? Quem são os falsos profetas? Como nos defender dos falsos profetas? Qual a missão do verdadeiro profeta? Quais as características de um verdadeiro profeta? Quais são as estratégias que os falsos profetas eles se utilizam para enganar as pessoas? Então aqui a gente vai conversar e vai abordando, né, essas questões. E vamos começar. Como está a humanidade hoje em dia? Quem somos nós atualmente? Estamos prontos para herdar a terra? Lembra? Bem-aventurados aos mansos e pacíficos.
O cristão presta realmente atenção naquilo que é pregado, naquilo que é ensinado, quando ele vai ao templo das várias vertentes cristãs, como é o nosso caso aqui, porque tem gente que vai, né? Aí saiu, viu o que foi falado? Não, mas eu prestei atenção na roupa. O rapaz estava com a barba feita, não é? Ele estava com um relógio bonito, mas o que foi falado? Mas foi legal. É assim, né? Bom, nós só vamos ao centro espírita para tomar passe, beber água fluidificada e depois, no nosso caso aqui, tomar o cafezinho, né? E comer o bolo. Então são reflexões para mexer com a gente. O quanto conseguimos praticar os ensinamentos de Jesus. É praticar, gente. Porque Jesus, ele não deixou nada escrito. Jesus fez, não foi? Ele exemplificou. Ele fez. E aí nós temos aqui Gandhi. O que aconteceu com Gandhi? Né? Gandhi dispensa apresentações. Gandhi, eu fico mudando para cá justamente por isso. Que aí você pega aqui, ó, aí eu vou para cá, aí boto aqui. Gandhi teve num momento que, assim, em primeiro lugar, Gandhi perdoou as ofensas. Eu não vou nem falar de Jesus. Jesus perdoou as ofensas. Aí muita gente, às vezes, quando a gente pega de surpresa, Jesus não perdoou. Não? Por que Jesus não perdoou? Porque Jesus não se ofendeu. Então começa aí. E Gandhi entra, né, na mesma situação. Ele nunca se ofendeu. E tem uma passagem que eu coloquei aqui, que Gandhi, né, teve uma pessoa que estava falando lá mal, né, dele e tal e tudo. E aí perguntaram para Gandhi, olha, o cara está fazendo discurso contra você, está falando contra você, aquela coisa toda tal. E Gandhi limitou-se a responder que ele não faria nada. Mas por que ele não faria nada? E ele explicou que o opositor dele tinha todo o direito de pensar livremente e externar seu pensamento da melhor forma que ele conviesse. Então, só para a gente já entender um pouquinho, né, como é que é um profeta e aquela coisa toda. Aí a gente já entra aqui na questão do festim de bodas, e já no meio aqui para pegar os falsos cristos, falsos profetas, porque essa profecia de Jesus sobre os falsos cristos e falsos profetas, que inclusive não é tema da gente estudar aqui hoje, mas tem a ver, quando a gente fala em Apocalipse, não tem? Como é um, como é outro, como tenta identificar, quem vai ser um, quem vai ser outro, o selo e tal, tem essa coisa toda. Bom, então é um alerta, né, da necessidade de quê? Do nosso discernimento e da nossa vigilância. E o Espiritismo, ele tem esse condão de ser o quê? Raciocinado, e não a fé cega. Por isso que o Espiritismo tem aquela questão dos dogmas. O Espiritismo tem dogma? Ele tem dogma, mas não são aqueles dogmas de fé cega. Ele tem os dogmas como a ciência, são diferentes. Ou seja, não é aquela coisa engessada. O que Kardec disse para a gente? Que se alguma coisa, se a ciência descobrir alguma coisa e entrar em conflito com o Espiritismo, era para fazer o quê? Ficar com a ciência. Essa é a diferença do dogma, né, no Espiritismo. E nós temos também essa questão do Sermão da Montanha, que é onde nós tivemos a questão dos falsos cristos, dos falsos profetas, que eu sempre tento pontuar, né, quando é que Jesus falou isso, né, qual o momento dele. E o Sermão, né, da Montanha, ele ocorreu 1 ano e 9 meses antes da crucificação de Jesus. E ele pregou 3 anos, então foi mais ou menos ali no meio, um pouco depois do meio. E Jesus advertiu sobre os falsos profetas, descrevendo como lobos disfarçados de ovelha, que devem ser identificados pelos seus frutos. Por isso é importante quem prestou atenção no estudo da semana passada, né, que são estudos que nós fazemos no domingo. E dos outros que a casa oferta durante a semana, como na época da pandemia era tudo, né, virtual, e agora nós temos aqui a parte presencial. Então nós temos os falsos profetas, como foi falado na página inicial hoje. O que eles se aproveitam da gente? Mas mais do que isso, do orgulho, da vaidade,
e do conhecimento de outros. Essa questão aqui está muito ligada também com a questão dos prodígios, né? De onde vêm os prodígios. Que muita gente acha que se a pessoa está lá, né, produzindo fenômenos, né? Nós temos uma outra questão para estudar, que devemos saber que para produzir fenômeno nós temos o mediunismo e temos qual é o outro? Que me fugiu a memória agora. Quem é o efeito mediúnico é efeito do próprio, que é né, fugiu a memória de todo mundo, né? Que é produzido pela própria pessoa, que é diferente, né? Aí tem gente às vezes que eu estou mediunizado, mas às vezes ele está numa questão dele pessoal, né? Me fugiu. Não, tem um nome. Animismo, isso aí. Então, às vezes, é uma questão anímica, não é? E às vezes o cara fala, não, o médium produziu, não, aquilo ali é do próprio, né? E tem várias vertentes aí do animismo, que tem pessoas que têm, né, magnetismos, tem uma série de situações com grandes capacidades. No Antigo Testamento, nós vimos que, além de médium, grandes profetas também tinham questões anímicas. Moisés, né, talvez tenha o que veio depois de Jesus com uma grande capacidade, né, mediúnica e anímica. Bom, mesmo nos dias de hoje, então, né, muito se utiliza do nome de Cristo para o quê? Obter vantagens. E os falsos profetas, eles são o quê, gente? Eles distorcem a doutrina para benefício pessoal, para enganar pessoas. Os falsos profetas, os falsos cristos, são oportunistas, embusteiros, não são? Enganam pessoas, não é? Com aparente bondade e religiosidade. E usando nossas próprias imperfeições contra nós mesmos. Que essa é a grande questão. As cruzadas foram guerras feitas em nome de Jesus. Morreu muita gente, né? E aí já mudando também para a questão, quem lembra, né, da Revolução Francesa, do Iluminismo, muito bonito, o ideal. Mas na prática, o que aconteceu? Houve muita coisa desvirtuada, eram 1000 mortes por dia. E nós temos livros aí, né, espíritos que diz que aquela galera toda, que eram de grupos opostos, não é? Um grupo com uma vertente filosófica política, o outro grupo estava se digladiando. 1000 mortes por dia. Vieram para onde, gente? Para o Brasil. Veio para o Brasil. Aqueles franceses lá, sem falar naquela galera, né? Possivelmente nós, da época de Cristo, né? A Pedrinha, entre outras coisas mais lá. Mas estamos aqui chamado tronco judaico-cristão também no Brasil, todos redimidos. Então, como é possível nos dias de hoje muitos ainda acreditarem que Deus escolheu uma única religião e apenas um único povo para privilegiar? Se Deus é o Pai de todos, muito mais do que só o planeta Terra. Deus escolheu uma religião, um povo? Jesus criou ou escolheu uma religião? Qual foi ou é a religião de Jesus? Que Jesus não foi. Qual foi a religião dele? Amor, né? Ele pregou o amor. Tanto é que Chico fala que a religião do futuro vai ser o quê? Fraternidade, né? A junção de todas as religiões. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões, pela questão até, né, de atentar pela questão do plano espiritual, né, de isso ser um fenômeno da natureza e não nada extraordinário. Então não importa a religião e nem o povo, e sim o que o homem produz dentro de si. Não é? Aí a parábola do festim de bodas, né, resumidamente, que se a gente falar sobre ela aqui, tem um estudo que a gente fala só sobre ela. Nós temos as vestes nupciais, nós temos o reino de Deus, o rei, o filho e os servos. As vestes nupciais simbolizam o quê? A pureza de intenção, a moralidade, a humildade. O reino dos céus é um convite que Jesus faz, não é? Para nós. O rei, Deus, o Filho, Jesus e os servos, os enviados. E dentre esses enviados, nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, profetas. E dentre muitos, nós temos Isaías, e um que, assim, que eu acabei estudando muito, e muita coisa dele, que foi um período terrível, né? Samuel, não é? Ele foi o último juiz, né? O último profeta. Embora Davi foi um rei, também foi um profeta, né?
E a gente cita isso aqui para ver como o espírita também estuda o texto bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Presta muita atenção. E muitos, né, ainda quem não conhece o espiritismo ou fala sobre, né, às vezes nem imagina, né, que ele é todo baseado. Só que a maneira que a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, é aquela maneira mesmo que nós olhamos, que tem um fenômeno, mas o maior fenômeno que tem, e que muita gente, quando fala de espiritismo, não percebe, e é por isso que nós estamos aqui falando de falsos cristos e falsos profetas, é o quê? Por exemplo, quando Jesus repartiu o pão, lembra? Jesus fazia as suas pregações, pegava os apóstolos, e o que ele fazia? O que você trouxe aí? O que você trouxe aqui? Me dá aqui, não tem? Aí ele pegava aquilo, não ia? Ele ia repartindo, e as pessoas que estavam próximas a Jesus, aguardando a sua pregação, viam ele fazendo aquilo com os apóstolos. O que você tem aí? Me dá aqui. Aí repartia aquilo em mais partes, não é? E ia colocando, e aquilo ali ia crescendo, e as pessoas iam vendo isso e iam fazendo a mesma coisa. Por isso que muita gente diz que esses foram os verdadeiros milagres de Jesus. Para quem realmente prestou atenção no amor do Cristo, né, esses detalhes, a grande multiplicação dos pães, dos peixes, mas não a multiplicação em si, e sim por que aquilo foi multiplicado, para que pudesse ser repartido com aqueles que vieram que não tinham o que comer. Esse foi o grande ensinamento, o grande fenômeno. Então nós temos essa parábola de Bodaim das iguarias, né? Bois e cevados simbolizavam lições do Evangelho. Os primeiros convidados, que eram aqueles que se imagina que por ter mais conhecimento, não é? E tem essa questão, se você conhece um dia do Evangelho do Cristo, você já tem responsabilidades. Porque tem muita gente, não é, que não conhece Jesus. E quando às vezes a gente vê lá na reunião mediúnica, espíritos que eles desencarnaram antes de Jesus, não tem? E quando você fala em Jesus, o espírito fala, Jesus? Aí você fala, Jesus, tal, tudo mais. Ele desencarnou antes de Jesus, ele nunca escutou falar em Jesus. E aí ele vai descobrir, às vezes, né, na reunião mediúnica, quem é Jesus e o que fez. E às vezes toca, não é? Aquele espírito atormentado. Então, essas pessoas que foram os primeiros convidados, em tese, teriam mais possibilidade de compreender os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos também. Todavia, os apóstolos, eles tinham dificuldade, mesmo eles. Por quê? Porque eles também imaginavam que o Messias viria para libertar Israel, aquela coisa toda, não é? E nisso acabou que Judas fez o que fez, e Pedro também, quando negou Jesus, não é? Eles fizeram o quê? Eles achavam que Jesus vinha dominar nações e tal, daquela forma. Não, Jesus veio com aquela proposta que a verdadeira vida não é aqui. É lá, o que a gente faz aqui, não é? A gente vai voltar aqui de novo. Então, o processo de evolução espiritual começa a partir do nível de entendimento e de experiências vividas pelo Espírito. Outras não precisam passar por tantas experiências para viver as coisas, não é? E a parábola, né, tem duas ordens de ideia: a plenitude espiritual, o reino dos céus, e a forma de atingir, não é, essa pureza espiritual, não é? E aí ele simbolizou, né, as nossas experiências em várias vidas e tudo mais, numa festa de casamento, né, na união com Jesus, para que isso ficasse mais fácil. E aí a importância de analisar. E Paulo, né, nos fala muito bem disso aqui. A necessidade de discernimento e vigilância, que é o tempo todo que nós estamos falando, para combater os falsos profetas. Que, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não se surpreendam, mas nós também podemos ser os falsos profetas, tá? Cuidado. Né? Esse alerta de Jesus sobre os falsos profetas é um alerta sobre o quê? Sobre a hipocrisia. Já nós vamos falar numa coisa muito interessante, que tem até a ver, né? Senso de religião e tal e tudo. Então, Jesus usa a parábola, uma outra parábola da casa construída na rocha, a base,
para ilustrar a importância de ouvir e, mais ainda, praticar os ensinamentos que ele nos deixou. Aquele que ouve e pratica é como um homem sábio que constrói sua casa na rocha, resistente às tempestades, e as tempestades são as dificuldades que nós passamos, são expiações, mas também são provas para testar realmente se a gente está pronto. Porque Jesus era Jesus, então a visão, podemos dizer, do Espiritismo sobre Jesus, né? Jesus e Deus, Jesus é filho e Deus é pai, e ele é nosso irmão maior, só que ele já atingiu um grupo de espíritos, né, que já atingiu a perfeição, e nós estamos galgando para lá. Nós somos espíritos de luz em construção, tá, gente? Agora vocês gostaram, né? Notícia boa, né? E para ficar aqui na Terra, uma terra melhor, o paraíso, basta que a gente não precisa fazer tudo certinho, não. Ainda bem. O ponto de corte é, vamos tentar fazer e prestar atenção. Ih, errei. Ótimo. Porque tem gente que está fazendo, não está nem percebendo que está errando. E o ponto de corte é esse. Você percebeu que errou? Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter pensado, mas me deu uma raiva que aquela pessoa, e que tal e tu, né? Nós somos assim. Eu não devia ter feito isso. Deixa eu fazer uma prece aqui. O Espírito, não, aqui me perdoa, o espiritual da amiga, para tentar, né, ver se melhora aquela energia que a gente já jogou com a mente, né, com os dardos venenosos. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. E isso que eu falei que ia recorrer, não tem? Dá o Livro dos Espíritos, na questão 625. O caráter divino de Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1. O papel de Jesus não foi simplesmente legislador moralista, sem outra autoridade além da palavra, foi muito mais. O estudo sobre a natureza do Cristo nós temos lá no livro Obras Póstumas, está vendo? Eu saí do Evangelho segundo o Espiritismo, já fui para o Livro dos Espíritos e estou aqui, Obras Póstumas. Lá em Obras Póstumas nós temos que o quê? Jesus era um Messias divino por dois motivos. Deus é que tinha sua missão, cada missão para ele, e que ele era um espírito perfeito. Era não, né? Só que Jesus é um espírito perfeito desde quando, gente? Vocês têm ideia? Tem duas coisas que eu presto atenção. Jesus é um espírito perfeito. Emmanuel, lá na Caminho da Luz, ele fala o seguinte, que Jesus estava lá participando da confecção lá, não tem? Do Sol, né? Da Terra. A ciência não se entende, é entre 4 e 6 bilhões de anos. Ele já era o espírito de luz. Onde é que a gente estava? Porque a gente escutou primeiro que exilado da capela. Mais recentemente, a gente já escutou aí vários rumores, exilados de Sírios. Tanto é que Maria, né, Isaías, são espíritos que vieram de Sírios e tal. Então, Sírios, capela, Terra, e agora, supostamente, tem outros planetas que não seriam deles. Não é? E eu até brinco com alguns amigos meus que ainda não estão assim, muito familiarizados com o espiritismo. Eu vou para outro planeta e tal e tudo, mas aí eu vou para outro. Não, cara, olha só. Só uma síntese. Se você vai para outro planeta, a gente está aqui com a internet, com fogão, geladeira, com ar-condicionado e tudo, né? Com supermercado, com toda essa coisa boa. Você vai para lá, você não vai ter nem remédio de dor de cabeça, não. Você vai ter uma caverna, não é? Um bichinho te esperando para te pegar lá fora, essa coisa toda. É melhor você ficar aqui, não é? Isso é para ele entender que ele está ligado mais no fenômeno, descobriu o espiritismo agora, né? E acha que o espiritismo, muita gente acha que é o fenômeno. Na verdade, o grande fenômeno que o espírita preste atenção é Jesus e seus ensinamentos. Claro que no primeiro momento nós tivemos a onda lá na Europa das mesas dançantes, das mesas girantes, né? As irmãs Fox antes, aqui no Brasil, quase junto com as irmãs Fox lá na Bahia, né, que o Divaldo falou, que nós tivemos aquela cidade que teve uma série de situações, e vamos descobrindo várias outras. Então Jesus é considerado um Messias, né, pela missão terrena, que foi dada diretamente por Deus, e por sua perfeição, que o coloca em relação direta com o divino. É um espírito de luz, né? A tarefa especial e importante confiada a Deus está lá na Gênesis. Quer dizer, eu estou fazendo isso aqui, eu sempre falo com o Daniel, né, Daniel? Eu não falo nada que eu acho. Tudo que eu estou falando aqui, eu boto onde está escrito. Está aqui, a tarefa especial está lá, Gênesis, capítulo 15. Em nenhum momento Kardec mencionou a posição de Jesus na escala espírita. Só que ele apontou Jesus como mensageiro direto de Deus. Então ele já deu uma pista. E Jesus, na condição de espírito puro, está lá, ó, descrita nos itens 112 e 113, né, nas questões, na verdade, do Livro dos Espíritos.
Então, Jesus tinha uma responsabilidade especial e única no mundo destinada à tarefa divina. Só para a gente entender um pouco o que é um Cristo. Para você entender o que é um profeta, o que é um Cristo, né? Um falso, você precisa ter que conhecer o verdadeiro. Jesus é considerado um Messias divino por esses dois motivos, né? A missão e as qualidades dele. E, além disso, tem Kardec e Emmanuel, né? Eles falam da qualidade excepcional de Jesus. Nós temos Leão Denis e José Herculano Pires. Leão Denis, ele fala que Jesus ascendeu à eminência final da evolução, né? E o conceitua como governador espiritual da Terra. Livro, né, Cristianismo e Espiritismo. Porque às vezes a gente fala, né, Jesus é governador da Terra. Onde é que está escrito isso? Está tudo escrito. José Herculano Pires, ele, né, aponta 3 revelações de Deus. A Bíblia, que é a codificação da primeira revelação, né? O Evangelho, que representa a segunda, né, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. E a terceira, o Espiritismo, a codificação da terceira revelação. Introdução ao Livro dos Espíritos. Está lá, né? Então, Emmanuel, além de confirmar tudo que Kardec, Leão Denis e Herculano Pires falou, ele ainda nos trouxe mais conhecimento sobre Jesus. Olha o que Emmanuel nos diz, lá no livro Caminho da Luz, citando de novo o Caminho da Luz. Na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, agora vou atrapalhar um pouco a Patrícia, ó. Ficando lá. Nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus. É Jesus, um dos membros divinos dessa comunidade. Está lá, ó, no capítulo 1 do livro Caminho da Luz. Então, nós temos que Jesus é o Espírito perfeito, está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, integrante da comunidade de espíritos puros e eleitos, Cristos planetários, temos Cristos solares, temos Cristos galácticos. Missão divina, ensina o amor, exemplificando o Evangelho, e é o governador da Terra, né? O Cristo da Terra. Tá? Só isso, tá, gente? Então, nós temos falso Cristo, a gente está conhecendo o profeta e está conhecendo o quê? O que é um Cristo. E sabendo que tem vários outros, e outros até com posições ainda mais complexas que a de Jesus, né? De frações maiores do universo. Falso Cristo é aquele que pratica e ensina diferente daquilo que Jesus ensinou. Tem alguém na Terra que tem condições de dizer que é um Cristo? Só por esse pouquinho que a gente está falando aqui? E fica muito, né, pior quando de que possui grande influência sobre as massas. Consegue. Nós temos aí muita gente, né, que profeta é uma coisa bem mais ampla. Tem muita gente aí que tem muita influência sobre as massas. E deveria usar isso de uma forma positiva. E nós vemos, né, um livro, que inclusive fala do Cazuza, né, que até a Aline leu, não foi? Faz parte do meu show. Que fala, né, que nesse livro, muito bonito, que não só, né, o Cazuza, como também outros grandes personalidades, né, aí, né, do meio artístico e tudo mais, lá no plano espiritual, eles são utilizados, mesmo nas circunstâncias que eles desencarnaram, não é? Com drogas e tudo mais, a espiritualidade, ou seja, Jesus ainda dá a eles a oportunidade de cumprir uma missão linda. Eles vão lá, montam shows, né, lá em locais no umbral e tudo, e eles atraem multidões de espíritos lá vagando pelo umbral, e onde é feito, né, assim, uma intervenção, recolhendo, ajudando vários desses, né, seres que estão vagando pelo umbral, às vezes há milênios, né? Porque estão aquela multidão, alguns vão porque conhecem, né, outros vão pelo... É muito bonito. Então, ninguém deve adorar ninguém da atual humanidade. Adorar. Pois todos são pessoas comuns e ainda falíveis. Todos nós. Uns estão numa situação um pouquinho melhor, outros estão pior, né? Uns são bons numa coisa, outros são bons em outras também. Não escolham outros modelos de Jesus. A questão 625 também fala disso. Adorar pessoas é o quê? Transformá-las em falsos guias, em falsos cristos, em falsos profetas. E hoje nós temos mídia, internet, tudo. Bom, para quem já estudou, observou, nós temos o quê? Enviado de vários povos, tá, gente? A gente vai ver aí filosofia e por aí vai. E os profetas, né?
Elias, Jeremias, Isaías, Samuel, demonstraram suas falhas e imperfeições também, não é? Nós vemos como os apóstolos se foram, não foi? Pedro se recusou a ser crucificado como Cristo. O que ele pediu? Foi crucificado de cabeça para baixo. Ele entendeu, depois de negar Jesus, depois daquela questão toda, e ele fez isso. Então, aprendei comigo, que sou brando pacífico de coração, disse Jesus. Não se idolatra ser humano. A lei de adoração, quem estuda as leis morais, não tem? A lei de adoração é de adoração a quem? A Deus. E a não adoração a alguma pessoa. Por que adorar Deus? Né? É uma lei psíquica. Certo? Para que a gente estude a lei de adoração. Onde estiver aquilo que você valoriza, lá também estará o teu coração. Onde estará, né, o teu tesouro? O teu tesouro estará onde você está pensando. Você está aqui, mas está pensando num negócio lá que vai fazer em casa. Então aqui não tem nada. Está lá na tua casa. Está fazendo o quê, não é? Tem que estar aqui o quê? De corpo e alma, como fala, né? Embora o espírita saiba que a alma somos nós. Que nós somos, né, espírito, perispírito e o corpo mais denso. E espírito com E maiúsculo quando nós estamos no plano espiritual, fora esse corpo aqui. E você se apega emocionalmente àquilo que você valoriza. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Cuidado com a lei de adoração. Então, eu botei bem grande. Se você adora a Deus, você se torna divino. Se você se tornará aquilo que você adorar. Né? Então, o que é um profeta? É alguém que aponta caminho. É claro que vocês vão ver uma série de situações. A Aline fala para mim, nossa, você pulou um monte de slides. Mas é porque, né, entendeu? Vem coisas aqui e também eu tenho que cumprir, né, o horário. Olhou para o piscou. Pô, não vi direito, né? Bom, noções comuns sobre um profeta. O profeta é uma pessoa que proclama a verdade de Deus, papel do ensino de revelação, tá? É de uma percepção espiritual, de uma capacidade de ver o futuro. Então, os profetas eles recebem mensagens por uma quantidade de manifestações. Tem gente aí que já está pensando, então o profeta também, vamos chegar lá. Um profeta é o mensageiro de Deus em comunicação com o mundo espiritual e revela importantes mensagens. Como o profeta recebe as mensagens? Palavras, visões, sonhos e sensações. Já a gente vê no texto bíblico. E a gente sabe, né, quando a gente dorme, o sonho não é sonho. O sonho é o quê? Lembrança do que nós fizemos quando estávamos despertos do corpo denso, andando pelo plano espiritual. Eu tive um sonho com fulano. Você não teve um sonho, você teve um encontro. Então, 133 profetas mencionados na Bíblia, inclusive 16 mulheres. O maior profeta nomeado na Bíblia é Abraão. O último juiz, né, e profeta Samuel, que ele ungiu 2 reis, né? O primeiro rei Saul e o outro também que foi Davi, né? E Davi foi pai de Salomão. Mas nós tivemos Moisés, Elias, Isaías, outros que desempenharam um papel crucial na história de Israel. O Novo Testamento, temos João Batista, predisse Jesus. E ele foi Elias antes, e ele foi decapitado porque, né, lembra na época dele, aqueles outros... as pessoas lá, né, do outro povo, né, lá os sacerdotes, né, lá ele decapitou um monte, mas não precisa morrer várias vezes em várias vidas da mesma forma pelo que você fez. O importante é que você entenda, e isso não é castigo, isso é compreensão, isso é reeducação. Muita gente fala, karma. O karma é uma concepção, pega lá do Oriente. Karma no espiritismo, na verdade, não é uma coisa correta, porque aqui é reeducação. Você não está sendo punido. Se você compreender tão bem aquilo que está passando na tua vida, às vezes você não precisa passar pela questão derradeira. Embora a gente ainda não compreende bem, passa pela situação derradeira, né, e por aí vai. O profeta, na visão do espiritismo, então nós estamos chegando nessa questão. A palavra profeta é grega, aí vem essa questão do Narvi, não é? Narvi significa o intermediário entre 2 planos, que a gente está falando até, né, tem as nossas línguas com várias vertentes, tem até as semíticas, não é? E está até conversando agora, né, sobre a questão lá dos países do Oriente Médio, né, um monte de coisa. Bom, os babilônios chamavam de Nabu,
deus de Babilônia, os árabes chamavam de Naba, e na linguagem ocidental, né, do idioma grego, ficou classificado isso tudo como profeta. Kardec, mais recentemente, trouxe o termo onde? No Livro dos Espíritos. Então, muitas palavras que muitas pessoas usam hoje, inclusive, né, em outras religiões, e falam reencarnação, não a ideia, mas as palavras, neologismos, foram revelados ao mundo com o Livro dos Espíritos e usado por todo mundo. Não é? Temos perispírito, e por aí vai. Embora Paulo fala muito sobre perispírito, né? Corpo espiritual, e por aí vai. Kardec, mais recentemente, trouxe o termo, né? Intermediário entre dois panos, que é onde eu queria chegar. Profeta, médium. E não existe médium, gente, somente no espiritismo. Existe médium somente no espiritismo? Não, a gente encontra irmãos de outras religiões aí. Tu tá vendo? Tô. O cara às vezes é teu amigo? Tô, tá vendo isso. O cara de outra religião, 3, 4 religiões uma vez, eu falou, tô vendo isso. Eu também. E ali tu tinha 4 religiões ali, não é? É diferente, mas amigos, não tem problema de conversar um com o outro sobre o que está vendo, porque tem uma capacidade maior de entendimento, né? E de não restringir, e entender que isso tudo faz parte de um todo, e não de uma coisa bem segmentada. Então, os médiuns, ou melhor, os profetas, estão em todas as religiões. E existe até entre aqueles que dizem que não possuem religião. Também. Não é? Porque a mediunidade faz parte de quem, gente? Do ser humano. A palavra profeta, nessa profecia de Jesus, tem um significado, né, que nós estamos falando de falsos cristos, falsos profetas, muito amplo. E nós estamos buscando essa amplitude aqui. Tem um significado muito abrangente, não é? Todo aquele que é intermediário do plano espiritual. Bom, então isso envolve o quê? Líderes religiosos, clérigos, pastores, todos os responsáveis pela direção e difusão da doutrina espírita, e por aí vai. Inclusive aquele que não está no campo das religiões, como nós falamos. Pessoas que têm o quê? Domínio de massa, em várias vertentes. Né? Está todo mundo a serviço o quê? Da espiritualidade. Não é falado que grandes governantes hoje, não é? Nós temos a antiga Roma, né? Na América do Norte, nós temos grandes governantes que tiveram erros no passado, que pediram novas chances, e agora, nos últimos momentos de transição planetária, estão governando de novo, e tendo a possibilidade de ter chances diferentes, não é? Então, nós, mesmo que não concordamos com um ou outro empresário ou governante, nós temos que apoiar mentalmente para que ele faça a coisa correta, porque é a chance dele e a nossa também, não é? Esse é o nosso papel. Então, o profeta está aqui, esses significados, não é? Inclusive, confundiram Jesus com essa coisa bem segmentada do que é profeta. E lá, quando ele, né, pegaram ele, os escribas e os anciãos ironizaram, cuspiram, bateram em Jesus e disseram: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu, não é? Para ver, certo? Um espírito que há bilhões de anos ajudou a fazer os corpos celestes que nós observamos hoje, ainda não compreendemos. Se permitiu a isso. Olha o que é um Cristo. Bom, o verdadeiro profeta é um homem de bem, e nós sabemos muito homem de bem, né? Na questão 624 do Livro dos Espíritos, os verdadeiros profetas são espíritos adiantados e evoluídos. Podemos ser verdadeiros profetas? Podemos, não somos tão adiantados e evoluídos assim, né? Vamos reconhecer aqui, mas nós podemos, né? Porque os apóstolos na época de Jesus também não eram. Eles eram como nós. Mas tiveram a oportunidade de cumprir uma missão com Cristo. E foram entendendo depois, né, e se empenhando, e ganharam uma capacidade. Imagina quando chegaram no plano espiritual, cada um que Jesus foi receber, não é? É incrível, né? Mas, recentemente, nós temos o Dr. Bezerra, né, e por aí, imaginamos que Chico Xavier também, e agora Divaldo. Quem foi que recebeu ele? Agora, quem vai receber a gente quando a gente for para o plano espiritual? O que a gente fez aqui? Tem um livro que eu li do André Luiz Ruiz, que fala desses bastidores, que tem um grande aí, personalidade do Brasil, né, que você entende, não fala o nome,
que foi narrado lá, o livro começa com ele no velório dele. Gente, no velório dele, veio uma carruagem, ele crente, opa, você bem recebido, já salta lá um negócio lá, com todas aquelas figuras que a gente conhece, estereotipadas. E ele fala, ué, não é Jesus que vem me receber? Pô, mas o que você fez? Você trabalhou para mim, você não trabalhou para ele, né? Então a gente tem que entender. Então, as características do verdadeiro profeta, não é? Humildade, honestidade, caridade, ações de palavras que refletem a verdade, né? Exemplo vivo de ensinamento de Jesus, não se afaste do ensinamento do Evangelho, consciência e responsabilidade da missão que lhe é atribuída. Que muita gente fica assim, qual é a minha missão? O que eu devo fazer? Primeiro, a tua missão está na tua cara ali, né? O teu dia a dia, a tua família. Aquilo que tu tem mais dificuldade é o quê? É a tua missão. Não é? Minha missão deve ser alguma coisa melhor. Né? Aí tu vai lá, tem gente que apela, né, para um monte de coisas, cartomantes e tal, não é? Mas não tem nada a ver, está na tua cara. Está difícil? Então é a tua missão. Se está fácil, então não é, né? É só para tu relaxar. Né? Nós estamos nesse nível hoje em dia. Então, o verdadeiro profeta se distingue por características mais sérias e exclusivamente morais. Está lá no item 5, né, do que nós estamos estudando hoje. O profeta é um homem de bem e se lança benefício aos outros. O profeta é reconhecido por suas palavras e ações. Temos a questão da árvore, né, a qualidade dos frutos e palavras. Agora, os falsos profetas. É o ápice da nossa conversa, que se você entender o que é um Cristo e o que é um profeta, agora você vai entender o que é um falso profeta. Cuidado, não se assuste. Tá? Porque eu me assustei, né? Porque eu estudei para trazer para vocês. Então, nós temos aqui, a maior característica dos tempos que nós estamos vivendo é o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade? É o maior sinal do fim dos tempos, gente. Falsos profetas apontam o caminho para quê? Para a iniquidade. É quando o mal não tem vergonha de se mostrar, de se revelar, ele fica à vontade. É por isso que é dito lá em Mateus, não é? E muitos surgirão, né? Muitos falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então a grande questão aqui, que te impede dessa parte de baixo aqui, boa, é o quê? A iniquidade. Falsos profetas se aproveitam, como falei antes, das nossas imperfeições. E nós estamos prontinhos para a iniquidade ainda, infelizmente. Todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Foi falado hoje, nós lemos. Né? Emmanuel disse, né, na página inicial. Livro Região dos Espíritos. A iniquidade refere-se ao quê? Às ações mais injustas, perversas, transgressões à lei divina. Não é? Resultando o quê? Consequências, né? Preconceitos religiosos contra a religião, outros tipos de preconceito que tem um monte, falta de compreensão um com o outro. Começa no trânsito. O cara já quer estar cortando de moto, passando pelo meio, achando que ele pode correr por todo mundo, né? E ele é intangível, não é? Ele não ocupa, nós ainda não ocupamos 2 lugares no espaço, ele sai pegando todo mundo, e quando cai, todo mundo é culpado, menos ele, mas ele não tem que se preocupar, pode andar mais de 80, 200 por hora. Desestruturação das famílias, estamos vendo hoje. Negação a Deus e às religiões, a gente está vendo isso, não está? Busca por sexo, por prazeres, ou seja, culto ao materialismo. Não é que nós estamos vendo? Então, a iniquidade, esfriamento da caridade, não é? Não respeitar a opinião e o ponto de vista alheio, não se importar com os sentimentos alheios, né? Intolerância, só o outro erra, a gente não erra, não é? Dentro da família, o meu pai, o meu irmão, meu filho errou, eu não errei, o filho, o contrário, o filho, eu não vou querer outra religião. Olha lá que meu pai e minha mãe estão fazendo, ele também está errado, mas o exemplo, né? Vamos chegar agora. Intransigência, não perdoar o seu familiar, briga por causa de política, futebol e outras coisas. Eu falei que nós já viemos, uma galera lá da França, da época, né? Lá da iluminismo, né? Revolução Francesa, lindo, teoria, né? Lá a ideia é linda, mas a prática eram 1000 mortes por dia, veio todo mundo para o Brasil. E está todo mundo continuando aqui a brigar, como brigou lá. Só que pelo menos não está matando, né? 1000 por dia. Não é? Está melhor, né?
Então, falsos profetas operar o que certas pessoas consideram prodígio. Aí vem aquilo que eu falei no início, que eu falei do animismo e do mediunismo. Porque o falso profeta, ele faz fenômeno. Faz, não é? Nós tivemos grandes aí no passado que causaram guerras, que eles eram dominadores de massa, não é? E causaram guerras. De vários tipos de lados, não é? Em vários pontos da história. Então, falsos profetas, materialistas, não morais, não é? Nós temos a questão da simonia, né? Um nome que eu peguei para trazer, que é o quê? Comércio de coisas espirituais. Vai pagar, né, para fazer coisas. E tem gente que vive da religião, não é? Tem gente, eu vou falar lá, fazer um estudo, quero, tá? Kardec disse que, inclusive, que o quê? A gente vai fazer o estudo lá, você que paga o teu deslocamento, aquela coisa toda, tá? Né? Então, nós temos tudo isso. Terrível consequência da iniquidade. Onde queria chegar é o quê? O suicídio, gente. O tempo das iniquidades refere-se a um período marcado pelo aumento da criminalidade e da falta de moralidade. Essa é a grande questão dos falsos profetas. Suicídio, aumento da criminalidade, falta de moralidade. Eu corri para chegar nessa parte que né? Avós, atenção, avós, pais, tios, padrinhos, professores, pessoas famosas, né? Cuidado para não atuarem como falsos profetas. Nossa primeira maneira errada de agir, o quê? É não dar bom exemplo. E Jesus pregou dando bom exemplo. Os jovens nos observam. E aí eles dizem o quê? Eu não quero saber de Deus, nem da tua religião, não, porque vendo como você está vivendo, debaixo do mesmo teto, eu não vou. Não é? Teu filho está te olhando, não adianta você falar que faz uma coisa, mas na prática você não faz. O que adianta, né? Aí as pessoas te acham ótimo, excelente, mas quem está convivendo com você dentro de casa, especialmente teu filho, vê que você não faz nada daquilo que os outros acham que você faz. E os obsessores também estão olhando a gente. Não estão? Esses estão e dão um recadinho às vezes, né, quando vão falar. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo, eu fui atrás de você e tal. E te entregam. Os obsessores nos observam, ó. É uma nuvem de testemunha enorme. Não é nada é feito escondido. Por isso que muita gente não gosta eu não quero ser espírita, não. Nada do que eu faço passa batido. Nada do que eu faço fica escondido. Meu Deus, que coisa horrível, eu não vou viver bem. Né? Então eu vou deixar de acreditar como se o fato deixasse de acontecer porque você mudou de religião. Né? Pois é, eu já escutei isso, gente, já escutei. E aí nós temos o censo religioso de 2025 que fala que o número de quê? Por causa disso, olha só, o número de pessoas que se declaram sem religião aumentou, não é? 3,5% da população do Rio de Janeiro se declara espírita. O maior percentual do Estado brasileiro. Apesar disso, né, nós temos outra vertente religiosa cristã, que é predominante no Estado, que bom, não é? Os profetas ainda existem? Eu botei aqui, eles existem e são médiuns, não é? Que eu já estou vendo a hora ali, ó. Porque conforme a Bíblia, o dom de profetizar é um ministério. A Bíblia não diz em lugar algum que o dom da profecia era temporário. Né? Então acabou, não acabou. Os verdadeiros profetas da atualidade, depende do ponto de vista religioso, né? Porque nego chama médium, as pessoas chamam médium, usam outros nomes, é espírito. Aqui veio o Espírito, lá foi o Espírito Santo, mas é o mesmo fenômeno. O profeta fala o que Deus lhe manda falar, né? Não é trabalho do profeta interpretar profecias, nem criar doutrinas novas, que fique bem claro. Paulo disse que um dia as profecias e o conhecimento cessarão. Está na primeira carta aos Coríntios, né? Do 13, 8 a 12. Isso acontecerá quando vier o que é perfeito. Já veio o que é perfeito? Então, se não veio o que é perfeito, o profeta ainda está aí. A passagem fala sobre quando formos para o céu, junto de Deus. Não é? Até esse dia, a profecia ainda é válida. Não é? Há grupos religiosos que têm a questão de quererem serem, ou se achar os exclusivistas, não é? Dão a entender que estão certos, só eles gostam de Jesus, não é? É eles lá. Mas tem coisas boas, né, que estão pregando as pessoas. Ótimo. Os teólogos dogmáticos afirmam que o tempo dos profetas terminou quando a Bíblia foi acabada de ser escrita, mas Paulo não diz isso.
Então, Kardec ensinou que a palavra médium é o equivalente bíblico a profeta. Ele deixou isso bem claro, né? Agora, se o espírito profetizador ou profeta forem falsos, lembra? Cuidado, suas profecias também serão falsas. Quem está acostumado, né, com a mesa mediúnica sabe, né, que sempre vem umzinho tentando, pá. Primeiro ele acha que é forte, não tem? Aí quando ele vê que o bicho pega, que tem uma série de espíritos de luz ali, ele, né, eu vou embora, né, porque não sei o que, na verdade ele vai ser retirado. Os espíritos profetas estão sujeitos a seus próprios profetas, né, médiuns. Então nós temos poucas instruções sobre profetas e profecias, dadas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, nada tem a ver com a terceira pessoa, né, dogmática da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Né? Não que não exista, mas ele não falou que o que você está aqui incorporando é o Espírito Santo. Procurai com zelo o dom de profetizar. Está lá na primeira carta aos Coríntios, 14, né, e 39. Então nós temos cuidado com a colheita. Se nós já semeamos, somos todos responsáveis pelo que estamos vivendo. Está reclamando? Foi a gente mesmo que procurou. Está colhendo o que plantou? A pessoa está reclamando de doença, está reclamando do desprezo alheio, está reclamando do abandono de familiar, reclama de incompreensão de todos. Né? Então, faça o quê? Para de propagar a iniquidade. Não é que se você propagar a iniquidade, você também vai ser o quê? Um falso profeta. Não é isso? Né? Então, as pessoas ficam admiradas com o ensinamento de Jesus. Jesus ensinava como o quê, gente? Como quem tem autoridade, e não como os doutores da lei, que era uma questão da hipocrisia. Não é? O verdadeiro profeta se reconhece pelas características de quê? De ordem moral. Não é? É um homem de bem, repetindo a 624, reconhecemos tanto o verdadeiro quanto o falso profeta pelas palavras e pelos atos. A gente está fazendo o estudo aqui, né? Eu já vi também, e o online. Aí tem gente, não vou assistir essa pessoa não, porque eu não gosto dela. Já viu isso? Né? Não importa o que a pessoa está falando, quem é, ela está transmitindo aquilo ali. Porque a gente, né, vai ser pego uma coisa errada, nós somos imperfeitos. Então, se você deu, né, a sorte ou o azar, dependendo da pessoa, de ver a pessoa incorrendo em erro, né, você vai achar que a pessoa ela é aquele erro o tempo todo. Não é? Temos que ter cuidado com isso. Então, falta de humildade, falta de bondade, né? Cuidado com truques e ilusões, porque os prodígios, os falsos profetas, tem gente que tem capacidade aí, tá? Mediúnica, anímica, né? De fazer coisas fantásticas. Mas não por isso ele pode ser considerado um profeta. Né? Então nós temos. Aí eu boto aqui no final, às vezes eu gosto desse quadro, né, dos espiritinhas. Esse aqui é da Reforma Íntima, tá vendo? Às vezes eu boto um de vez em quando no final, porque aqui não é o caso, mas tem casa espírita que você escolhe quem gostaria de fazer a prece. Não tem? Aí escolhe no meio do povo. Né? Aí tem um quadro do espiritinho que faz assim, engraçado. E aquela pessoa, não, eu não. Você, irmão, quer fazer a prece? É justamente ele. Aí aqui tem, aqui diz, que, né, a pessoa atendendo a outra, que você precisa perdoar o seu obsessor. Está certo. Aí de noite, dormindo, né, como eu falei, a gente, né, o espírito, eu já te disse, não quero você aqui, você continua o mesmo. Quer dizer, ele não está perdoando o obsessor dele, né, e o obsessor, ele tem o quê, gente, para a gente finalizar? Ele tem o direito divino de ir lá e te cobrar. Mas você também tem o direito divino de quê? De pedir perdão. Né? E o perdão não é com palavra, é de coração. Porque não adianta chegar para a pessoa, fez uma coisa contra ela e falou, perdão, irmão. Mas por dentro, tive que pedir perdão para fulano e tal. Mas se você pediu perdão porque você realmente está, não é? Isso vale bastante. E no plano espiritual, a gente está acostumado aqui com a boca, né? Tem os espíritos que vão para o plano espiritual, nos romances espíritas, falam, meu Deus, eu estou de boca quieta, está todo mundo escutando o que eu estou falando. Por quê? Porque é pelo pensamento a comunicação. Então, pessoal, eu agradeço, né, como sempre, o carinho da atenção de todos, a oportunidade de estar aqui, não é? Para mais um estudo de domingo.
E desejo a vocês, né, um bom domingo, certo? Que eu me preparei até para um friozinho, mas já está até quente eu falando para lá e para cá aqui. Tá? Bom dia. Nós é que agradecemos, né, por tudo que recebemos de ensinamento, né, na manhã de hoje. Mas tem uma frase que ele falou que me chamou bastante atenção, quando ele diz que a iniquidade esfria a caridade. Olha só, a iniquidade esfria a caridade. E nós sabemos muito bem que fora da caridade não há salvação, né? Então, se a iniquidade esfria a caridade, nós temos que ter um pouco mais de atenção, aquele orai e vigiai, né? Tem que estar bem alerta com respeito a isso, a iniquidade, né? Porque caridade é amor, né? Caridade é amor, e amor é respeito ao próximo. Não existe caridade sem amor, sem respeito ao próximo. Então, é uma frase que me chamou bastante atenção. Iniquidade esfria a caridade. Então, agradecemos ao Brando, né, por essa oportunidade que ele tem e que ele nos passou todo esse ensinamento. Sinta-se abraçado por todos nós, agraciados, e volte outras vezes, que a sua cadeira vai estar reservada aí, tá bom? Então, depois de toda essa luz recebida, vamos encerrar a primeira parte da nossa reunião, fazendo uma prece de encerramento da primeira parte, depois partimos para a segunda parte, que é o trabalho do passe. Então, eu convido a todos a fecharmos nossos olhos, a buscarmos essa comunhão com o alto, com o Pai, com Jesus, e a toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, e agradecer por toda a luz que recebemos na manhã de hoje, com muito amor, com muito carinho, trazida pelo nosso irmão, que possamos, com esses ensinamentos, não deixá-los guardados na gaveta, mas trazê-los para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento fervoroso, e assim buscarmos o nosso progresso moral, porque o Evangelho, como eu pensava até há pouco tempo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o caminho para buscarmos o tesouro. Hoje eu tenho outro entendimento, o Evangelho é o tesouro. É o tesouro. Como é bom estudar o Evangelho, como é bom. Então, agradecemos a Fabiano de Cristo, a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, e pedimos, então, autorização e permissão para encerrarmos a primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz, mestre. Que assim seja, graças a Deus.